E aí, pessoal, já estamos novamente aqui na nossa região de fronteira. Estamos aqui no Horto, né, da cidade. Você já conhece esse lugar, o pessoal que é mais antigo. Hoje o Horto não está muito longe, nós não estamos muito longe aqui do quartel aqui da cidade do Brasil, né, do quartel brasileiro. Então hoje está uma movimentação de helicóptero aí, então a gente vai ter uma zoada de helicóptero aí. Mas eu estava aqui meditando numa palavra, eu quero compartilhar com vocês, que está em Salmo 117, no versículo 1, que diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os povos, louvai-o todos os povos. Louvai-o ao Senhor, vós todos os povos, louvai todos os povos. Eu estava pensando um pouco nesse versículo e vendo a urgência e pensando na urgência que a palavra traz até nós, né? A Bíblia traz até nós essa urgência na pregação do Evangelho. O helicóptero está fazendo bastante zoada, né? Não sei se vai me atrapalhar aí no áudio, mas tá uma zoadinha boa aí. Mas existe uma urgência na questão da pregação do Evangelho. E o termo que é utilizado aqui, ele usa a palavra povos não para falar apenas do gentio de uma forma geral, né? Nós temos aquele entendimento que existe uma ideia de uma separação de povos, como todas do que são todas as nações. Nós temos também o que é a diferença do povo de Israel. Então nós temos o povo de Israel de um lado, e nós temos os povos, as nações, os gentios, né, e etc. Mas a igreja, amados, ela tem uma responsabilidade de levar o evangelho aos povos. E quando a gente fala de um povo, a gente vai falar aqui de um grupo de pessoas que estão dentro de fechado, vamos dizer assim, dentro de uma cultura. Isso gera para nós, na comunicação, na conexão, as barreiras que vão surgir. E aí entra o que é o conhecimento de missões. Então a gente vai ver de uma determinada região, vamos citar o nosso próprio Brasil, nós temos uma abundância de igrejas. E eu acredito que se você é um irmão aí da cidade de Fortaleza, vou dar um exemplo aqui de Fortaleza, né? Eu acredito que quando você anda pela periferia, você encontra uma igreja aqui, outra ali, outra. E aí você tem aquele entendimento, não, o mundo já está cheio de igreja, já tem igreja demais. Vai ter essa ideia. Se você é do Rio de Janeiro, né, você também vai ver isso aí, dependendo da região do Rio de Janeiro, né? Interessante que São Paulo, por mais que tem muito crente em São Paulo, tem muita igreja em São Paulo, mas você sabia que São Paulo, se a gente pega o tamanho da cidade e o tanto de pessoas que tem na cidade, ela é ainda uma cidade desprovida de igreja e de evangelismo, de trabalho evangelístico. Sabe disso? Né? Isso é interessante, isso vai nos mostrar que a igreja ela precisa de uma estratégia, uma outra estratégia, né, para que possa alcançar o maior número de pessoas, etc. Mas certo é que quando você está no seu ambiente local, você está vendo aquelas pessoas, aquele monte de igreja, você pensa que todo lugar é assim. Isso não é a verdade. Você vai falar assim, não, o Brasil é um país que não precisa de gente evangelizando, é um país já evangelizado. O Brasil tem muitos evangélicos, tem muitas igrejas. A questão é que muitas vezes pode ter muitas igrejas na sua região. Esses dias eu estava entrando em contato com um diretor de uma missão que trabalha com literatura e manda material para o Brasil. E esse pessoal, eles vieram ao Brasil, vieram a São Paulo,
e foram para uma cidade, eles foram, um grupo, né? Eles foram para a cidade do interior de São Paulo. E tinha muita igreja ali. Eles observaram isso, que tinha bastante igreja. Só que aí eles começaram a visitar vários lugares do Brasil. E aí eles foram também lá pro lado de Manaus. Eles foram visitar alguns povoados, algumas cidades pequenas. E o que chocou, aquela irmã, ela comentando para mim, o que chocou foi a diferença cultural do paulista, do pessoal lá de São Paulo, para o pessoal do norte do Brasil. Isso para nós parece tão algo evidente, tão lógico, né, que a gente não presta atenção. Mas quem vai se chocar com essa mudança de cultura, essa mudança de fisionomia, o jeito de falar, tudo, são as pessoas que vêm de fora. Então, quando nós temos uma pessoa que ela vem de fora e que ela vai em São Paulo, aí depois ela vai no Rio de Janeiro, e aí essa pessoa vai em Manaus, e quem sabe essa pessoa também ela vai lá vai para o Nordeste do Brasil, ela vai ter a percepção dessa diferença. E ainda tem um outro fator que eu quero chamar a tua atenção aqui. Dentro do Brasil, existem regiões que o Evangelho não chegou. Ah, pastor, realmente tem regiões que o Evangelho... Irmão, escuta bem. Dentro do Brasil, país Brasil, existem povos dentro do Brasil que o Evangelho não alcançou esses povos. E quando eu falo de povos dentro do Brasil, eu acredito que se você tem um pouquinho de noção da ideia de missões, você vai entender os povos indígenas. São povos indígenas. Então, desses povos, eles estão falando uma língua diferente, eles estão organizados em uma determinada região no Brasil, eles têm um idioma, têm língua diferente e eles também têm uma cultura totalmente diferente. E algo que é em comum entre esses vários povos é a ausência do Evangelho nesse lugar. E aí fica aquela questão, né? Mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu sou aqui de Maceió, pastor. O que eu tenho a ver com esse negócio aí dos indígenas? Sobre nós como Igreja de Cristo, nós temos duas responsabilidades que caem sobre nós diretamente. A primeira responsabilidade, que não é maior do que a outra, né? Mas são duas responsabilidades, eu falo praticamente iguais. E se há uma falta do equilíbrio nessa responsabilidade, isso é culpa de interesse humano, interesse próprio, interesse carnal, entendeu? Interesse muito humano, não é o interesse de Deus. Mas existem duas responsabilidades que pesam sobre a Igreja de Cristo. A primeira é como eu disse, não é uma que é maior do que a outra, mas são duas praticamente iguais. É você levar o Evangelho aonde você está. A pregação do Evangelho. Você anunciar o Evangelho às pessoas ao seu redor. Você comunicar o Evangelho, alcançar as pessoas, fazer o Evangelho chegar até as pessoas. Se existe uma igreja, eu poderia dar um exemplo assim. Se em toda cidade, grande cidade de São Paulo, se existisse apenas uma igreja dentro de São Paulo, eu poderia dizer que é a responsabilidade daquela igreja fazer o Evangelho chegar a toda essa região. Então isso aqui é muito importante. Agora, nós temos a igreja dentro do Brasil que tem a responsabilidade de levar em cada região. Ou seja, se você estiver em Fortaleza, você tem a responsabilidade de levar o Evangelho em Fortaleza. Se você está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você tem a responsabilidade de levar o Evangelho a Campo Grande. Se você está em Manaus, você tem a responsabilidade de levar o Evangelho em Manaus. Então está sobre nós essa responsabilidade de levar o Evangelho. Agora nós temos uma outra responsabilidade, que é o alcance dos povos. E aqui entra a visão de missões. É quando nós estamos aqui em uma igreja já estabelecida, nós estamos nesse local nosso, né, que é a igreja local. E nós temos os meios, nós temos as condições, temos a formação eclesiástica local, existe já os irmãos trabalhando. Pode ser que ainda e com certeza existe necessidades a alcançar, mas isso está em expansão, está em crescimento.
Então essa igreja local, ela tem a responsabilidade de alcançar também outros povos. Aí entra isso aqui que nós estamos lendo no texto de Salmo 117. Todos os povos louvem ao Senhor. Entra aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é Mateus 16, né? Mateus 28, 19 diz assim: Ide fazer discípulo a todas as nações. E a palavra nação em Mateus 28, ela está falando de povos. Então, eu posso dizer, sem dúvida alguma, a igreja brasileira, ela tem uma dívida muito grande com a ordem do Senhor Jesus em relação à pregação do evangelho nesses povos, porque ainda dentro da nossa nação, nós podemos dizer, existem povos dentro da nossa nação que não têm acesso ao evangelho, não tem uma Bíblia traduzida. Povos dentro da nossa nação não tem uma Bíblia traduzida. Povos dentro da nossa nação não tem alguém pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus naquele lugar. E aí fica a pergunta: o que nós vamos fazer? O que você está fazendo por isso? Então é importante a participação, é importante o conhecimento para que haja uma intercessão e que a igreja possa estar clamando, se preparando e ajudando de alguma forma, né, aqueles que estão fazendo esse trabalho, alcançando, né, e tendo essa visão que é expandir. Isso eu estou falando aqui do Brasil. Aí eu poderia falar também da Bolívia, eu poderia falar também do Peru, eu poderia falar também dos países da América do Sul, de forma geral, eu poderia falar da África, eu poderia falar da Ásia, eu poderia falar da Europa, né, que infelizmente existe uma contrariedade muito grande no coração do povo brasileiro em relação ao evangelismo, ao trabalho de missões na Europa. Isso é interessante, muito interessante isso aí. E isso mostra que existe muito mais um sentimento de evangelismo e de missões emocional do que focado realmente nas almas, né? Ou seja, se eu vou fazer missões, eu tenho que ir lá para alguma cidade pobre do Nordeste do Brasil ou do Norte do Brasil. Se eu estiver atendendo alguma cidade do Sul do Brasil, que é uma cidade que tem um nível melhor, eu não estou fazendo missões, mesmo que lá é um lugar que necessita do evangelho, que necessita do serviço evangelístico, né? Então é muito emocional, menos número, né? Então, se eu estiver fazendo trabalho evangelístico mais focado se eu estiver na África, algum país da África, eu sou missionário, né? Se eu for para a Europa, não, eu sou um falso missionário. A Europa tem 2% de evangélico apenas, tá? Existem cidades inteiras na Europa que não tem uma igreja. Terceira, indo para a quarta geração sem conhecer quem é Jesus. E aí eu fico a pergunta: de quem que é essa responsabilidade? De quem que é essa responsabilidade? Não, pastor, não é minha. É sua? Você é a igreja de Cristo sobre a terra. Enquanto os seus pés estiverem aqui sobre a terra, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade olhar para um povo, porque a palavra do Senhor diz que todos os povos, né, devem louvar ao Senhor. É minha responsabilidade como igreja, está sobre mim. Isso aqui eu não lanço sobre meu pastor, sei lá quem, é sobre mim está essa responsabilidade. E é certo, eu não vou poder fazer tudo, com certeza, mas aquilo que Deus coloca nas minhas mãos para eu poder fazer, eu devo fazer. Amém? Então, assim, concluindo aqui a nossa conversa de hoje, sobre o evangelista está a responsabilidade de levar o evangelho, de fazer chegar o evangelho às nações, e sobre você, sobre mim está essa responsabilidade, e nós não devemos ser negligentes em relação a essa responsabilidade. Amém? Bom, é isso aí, amados, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou convidar você nesse momento a se cadastrar para receber, né, nossas informações do nosso projeto, o trabalho que nós estamos fazendo. Às vezes, com menos frequência, eu coloco nos meus e-mails os trabalhos que eu estou fazendo aqui no Paraguai, tá? Eu comento isso, eu foco muito mais
as atividades por e-mail, e até mesmo aqui nos meus vídeos, né? O trabalho que eu faço, que é o programa de apoio evangelístico. Mas você sabe que eu sou missionário também aqui no Paraguai. Eu estou à frente de uma igreja, tem projetos, trabalhos que a gente está fazendo aqui. Mas a intenção nossa é focar no programa de apoio, isso porque a gente levanta pessoas, tanto para fazer o trabalho, pessoas que possam ajudar o trabalho, conhecer esse trabalho, né? Essa é a nossa intenção. Bom, mas eu não deixo de falar do trabalho aqui também não, né? Nem fazer vídeo, eu faço vídeo também mostrando o trabalho aqui no Paraguai. Agora, se você quiser estar acompanhando essas postagens, saber bem mais do que nós estamos fazendo, aí é na descrição aqui do nosso vídeo, tá? Você vai achar um link, receba nossos e-mails, receba nossos informativos missionários. Aí vai ter um link que você vai clicar, vai abrir uma janela, aí vai aparecer para você colocar seu nome e seu e-mail. Aí você coloca seu nome, seu e-mail, tem que confirmar, né? Fazer a confirmação lá no seu e-mail, e aí a gente vai estar mandando nossos informativos para você, tá? E aí eu vou deixar aqui um recado, vou começar a colocar esse recado. Tem pessoas que fazem, tem muita gente que faz o cadastro, mas quando eu mando o e-mail ele não abre. Então eu quero dizer que a gente usa um programa, existe um programa para isso, tá mandando para todo mundo. E esse programa, ele consegue ver quem está abrindo e quem não está abrindo. Se você não está acompanhando nem nada, o que o programa vai fazer automaticamente? Ele vai tirar o seu e-mail da lista, tá bom? Então, é uma forma, né? Porque se a gente fica mandando e-mail para pessoas que não estão abrindo, as empresas de e-mail entendem que o meu e-mail está sendo mandado para pessoas que não querem receber meu e-mail. E aí eles colocam... Eita, derrubei meu tereré aqui. Aí eles vão colocar o meu e-mail como spam, tá? Então eu não quero meu e-mail como spam, é a empresa também que faz negócio. Então, o que eu aconselho para você? Faz o cadastro, fica lá de olho, sempre que te mandar, abre e-mail, responde, entendeu? Eu coloco links de vídeo, né? Se tiver toda essa interação, com certeza você vai estar continuando aí recebendo as nossas informações, tá bom? Bom, um abraço, Deus abençoe. Deixa eu ver meu tereré aqui, que eu derrubei meu tereré aqui, meu Deus. Coloquei água e acabei não tomando aqui falando com você. Até mais.